lá. Tosse, falta de ar, rouquidão, mau hálito e laringite crônica são sintomas que têm mais a ver com o estômago do que se imagina. Podem caracterizar a doença do refluxo gastroesofágico, o chamado vai e volta da digestão. A sensação desagradável de ardência ou queimação na altura da boca do estômago atinge cada vez mais homens e mulheres. Segundo o estudo da Federação Brasileira de Gastroenterologia, 15% da população da capital paulista apresenta doença do refluxo gastroesofágico. Esse é o tema do Saúde e Vida de hoje. Participam do programa, neste primeiro bloco, a Maria Alice de Magalhães Scaranello, gastroenterologista do Hospital do Servidor Público de São Paulo, e Marini Lagner, que é gastropediatra. Obrigada às duas por estarem aqui para falar desse assunto que atinge muito mais gente do que a gente imagina, mas que tem, para ser realmente uma doença, tem uma graduação, podemos dizer assim. Muito obrigada, doutora Maria Alice. Obrigada eu. Então, qualquer indivíduo normal apresenta episódios de refluxo, né? Então, quando isso acarreta sintomas, incomoda, ocorre mais de 2, 3 vezes por semana, durante um período superior a 4 semanas, daí a gente pode pensar na doença do refluxo gastroesofágico. Mas sempre é perceptível? Você não pode ter simplesmente alguns dos sintomas e não perceber que é refluxo, por exemplo? Que eu já vi pessoas falando, olha, eu descobri que tem refluxo, na verdade eu tossia, tinha falta de ar. Achava que... Eu fui no pneumologista, né? Então, como as causas dessa doença são várias, são multifatoriais, ela também é de uma abrangência multidisciplinar. Então, aqueles pacientes que têm os sintomas típicos, como a pirose, que é vulgarmente chamada de azia, né? E a regurgitação, que é aquela sensação de que volta alguma coisa queimando em direção à boca. Então, esses pacientes, normalmente eles procuram o especialista no aparelho digestivo. Agora, aqueles que têm os sintomas atípicos, ou seja, que eles comprometem fora do esôfago, como tosse, pigarro, dor de garganta crônica, rouquidão matinal e uma série de outros problemas, então eles ficam realmente procurando outras especialidades até ser encaminhado para o gastroenterologista. Esse deve ser um inferno, você ficar procurando e não achar, não descobrir o que é, né? Com certeza. Então, assim, por exemplo, como você falou na tosse, a doença do refluxo é a terceira causa de tosse, né? Mas, então, você tem que saber se ele é um tabagista, se ele não tem nenhum problema pulmonar, se ele está tomando alguns medicamentos que causam tosse. Excluindo isso aí, se essa tosse já se prolonga por mais de 2, 3 meses, então a gente vai pensar em doença do refluxo. Não é todo mundo que tem tosse que tem refluxo. O que é exatamente o refluxo, Marini? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada por estar aqui. O refluxo é uma coisa simples, é um retorno de um conteúdo gástrico, ou saliva, ou alimento, ou a própria secreção do estômago. Ele está no estômago, ele retorna para o esôfago. Isso ele pode retornar para as partes mais baixas ou pode retornar para as partes altas, inclusive indo para laringe, indo para o ouvido, causando outros sintomas que são muito comuns. Até dor de ouvido? Até dor de ouvido. Muito comuns na criança, no adulto, no bebê. Então, é um retorno, apenas um estado fisiológico até da maioria das vezes. Isso acontece por quê? Existe alguma portinha, uma válvula, alguma porta que abre e fecha? Existem tanto fatores anatômicos quanto constitucionais que dificultam esse retorno, para não ter essa sensação desagradável, esse incômodo o tempo inteiro, que são os esfíncteres do esôfago, a própria condição anatômica. Por isso que o nenenzinho fala assim, depois que o nenenzinho mama, tem que segurar em pé. Por quê? Porque isso não é completamente desenvolvido na criança pequena. Ela precisa de uma certa maturidade. Com o tempo, isso vai fazer realmente uma função de esfíncter, de fechamento, para evitar que o que desceu para o estômago retorne por qualquer motivo. Deitou, sorriu, deu gargalhada, apertou a barriga, sobe. Então, isso com o tempo amadurece, a criança ela deixa de sentir os sintomas de refluxo e isso na pessoa normal deixa de existir, a não ser em alguns períodos da vida. Exagerou na comida, está passando por um estresse, está tomando medicação,
as pessoas elas podem reclamar o quê? Ah, estou com sensação de refluxo, mas não exatamente uma doença enquadrada que precise um tratamento prolongado, nada nesse sentido. Entendi. Então, esse abre e fecha aí que... É assim, o esôfago é um tubo muscular, né, que ele tem na parte superior um músculo, que é o cricofaríngeo, e tem uma zona de alta pressão. Na verdade, não existe essa válvula anatomicamente. É só uma zona de alta pressão. Que é o esfíncter. E quando a gente deglute, ele abre. Terminou a deglutição, fecha. Ele fecha. E quando a gente está acordado, a gente deglute, isso é uma coisa inconsciente, uma vez a cada minuto. Só que entre uma deglutição e outra, ele relaxa e ele contrai. Isso é chamado relaxamento transitório do esfíncter esofágico inferior. E esse relaxamento, a principal causa, o principal fator desencadeante, isso ocorre em todos nós que somos normais. Mas quando a pessoa come muito, como ela falou, é quando enche muito o estômago, ou seja, distendendo muito o estômago, vai provocar esse relaxamento. Então é muito frequente a gente ser procurada no consultório por um paciente que diz assim, eu nunca tive nada e agora eu estou tendo refluxo. Aí você vai fazer a anamnese, a história desse paciente, eu ganhei peso, porque a obesidade é um fator de risco, né? Eu aumentei 20 quilos, eu fazia esporte, eu parei de fazer. Então, são essas coisas que, como a doutora falou, não necessariamente ele tem a doença do refluxo, mas ele está sendo incomodado. Naquele momento. Aí, emagrecendo, certamente ele ir mudando o hábito alimentar. Então, o que a gente orienta? Comer devagar, mastigar bem para poder facilitar a digestão. Não tomar líquido durante a refeição, porque quando você toma líquido, você já deglute ar também, aí vai contribuir para distender o estômago e relaxar esse esfíncter. Então, refrigerante, então, Não, proibido. Refrigerante, com certeza, a gente precisa ingerir uma média de 2 litros de água por dia, mas não durante a refeição e, de preferência, não refrigerante. E também não deitar após as refeições. Outro perfil do paciente que nos procura é aquele jovem que trabalha, que estuda, chega tarde em casa, ele come e deita. Então ele vai ter refluxo, come muito. No horário errado também, no horário errado. Tá? Como é que a gente pode perceber, principalmente uma mãe de primeira viagem, que aquele refluxo do bebê é só a regurgitada, né? Não é nada... Fisiológico, é normal. Ou não, ele pode ser algo mais grave. Porque quando há esse refluxo, volta o suco gástrico, que é ácido, é isso? E por isso dá essa sensação muito ruim. Quem tem refluxo diz que é muito ruim. Vem queimando, né? Queima, porque o ácido do estômago, ele realmente tem uma acidificação bem importante. E essa sensação de voltar... O esôfago ele não é preparado para receber esse ácido, ao contrário do estômago. O estômago, toda a característica dele, de célula, de revestimento da mucosa, ela é de proteção a esse ácido. O esôfago, que está um pouco acima, não tem proteção nenhuma contra isso. Agora chega aquela mãe, daquele bebezinho, que está mamando o seio materno, é uma criança saudável, feliz, mas que... é o tal que ninguém gosta de pegar no colo. Assim, a tia já não pega mais no colo, a avó se pega, ela já pega com paninho. Então, é aquela criança assim que as pessoas ficam um pouco incomodadas de pegá-la no colo, embora ele seja um bebê muito feliz. Ele sorri o tempo inteiro, na mesma proporção de que regurgita o tempo inteiro. Mas isso não causa nenhum problema de ganho de peso. Você percebe nenhum desconforto. Que o bebê não está não dói. desconfortável. Não. A regurgitação em criança, principalmente nos bebês pequenos, é algo muito comum. Imagina o que a doutora falou. Eu lembro que meu filho mais velho, quando era bebê, ele ria. Ele voltava. Gargalhava. Quando tinha... Não, acha até graça, ele achava graça. Ele não acha ação quem pega no colo, porque vai sujar, ficar se cheirando azedo. Mas imagina um bebezinho que mama rápido, mama mais do que pode, porque eles estufam a barriga. Depois, quando ele mama, ele fica extremamente estufadinho. Ele dorme depois que mama. Então, todos os conselhos que a gente dá quando a criança já tem uma certa idade, para o jovem, para o adulto, isso é totalmente atrapalhado na criança, porque ela não tem maturidade.
O esfíncter que funciona ali para abrir e fechar não é maturo o suficiente. Se ele é prematuro, então a encrenca ainda é maior, porque ele vai ficar mais deitado. Então, tudo que a gente orienta para uma determinada idade, a gente não consegue orientar direito para o nenenzinho, porque ele faz tudo o contrário. E não adianta a gente querer ensinar da forma certa, porque na idade não compete. Não tem como. Então, quando a mãe chega, está muito preocupada, porque ela ouviu falar que o vizinho tem, o nenenzinho tem um refluxo importante, que já internou com pneumonia, que já internou porque engasgou. E todos os vizinhos, a família fala, esse nenê tem refluxo, tem que entrar com medicação, tem que tratar, porque se você não tratar, ó o filho do vizinho. Tem que ir na consulta, fazer uma boa anamnese, examinar essa criança de uma forma correta. Olha, mãe, seu bebê é saudável, vamos fazer exame então para saber se ele tem refluxo? Não, não precisa, os exames são desagradáveis para o neném. Não há necessidade da gente ficar procurando coisas que não existem. Vamos esperar o nenê crescer. O crescimento do nenê vai ser evolutivo e esse refluxo vai desaparecer. Enquanto isso, continuamos acompanhando. Se aparecer um sinal de alerta... Quando tem um refluxo, por exemplo, quando aí regurgita. Já não é a mesma coisa. Aí você já para, já acende o sinal amarelo. Às vezes não precisa nem ter tanto refluxo. Por exemplo, aquele nenê que é extremamente incomodado. Mama, para de mamar, chora no peito, chora com a mamadeira, está dormindo, acorda chorando, incomodado, se torce, não ganha peso, está sempre doentinho, está um mês com dor de ouvido, agora começou a chiar, de repente aparece uma pneumonia, ganhava peso super bem, agora já não ganha tanto, já não mama tão bem, começa a mamar para. Tudo isso é um sinal de alerta. Que aí tanto os pais quanto o próprio pediatra tem que acender a luzinha do alerta e falar assim, opa, agora já não é normal. Agora eu preciso procurar uma outra forma de acompanhamento. Vamos sim agora fazer exame, vamos ver o que está acontecendo com essa criança. Se isso encaixa no refluxo ou não. Aí é o sinalzinho amarelo. E no adulto, qual é o sinal amarelo? Qual é o alerta de que algo realmente não está bem, não é algo esporádico, momentâneo? Se ele queixa, principalmente desses sintomas típicos, né, que é a pirose e regurgitação, mais de 3 vezes por semana, isso já vem acontecendo há 4, 8 semanas, então a gente já tem autorização de entrar com medicação, mas sempre orientando a parte alimentar, as mudanças comportamentais. Que o que a gente tem que fazer? Se realmente ele tem refluxo e se ele tem a principal complicação, que é a esofagite, que é a inflamação da mucosa esofágica. Mas a gente vai continuar falando sobre o refluxo gastroesofágico daqui a pouco no próximo bloco. Saúde e Vida volta falando da doença do refluxo gastroesofágico. Agora, com a participação também do deputado Jogiato, do PMDB, ele que é médico, que se junta aqui a gastro, doutora Maria Alice, a gastropediatra, doutora Marini, para falar exatamente sobre esse incômodo, que é um incômodo, né, deputado? É algo que realmente quem sofre com isso reclama muito. Isabel, eu quero parabenizar as nossas colegas aqui de profissão. Realmente o refluxo gastroesofágico é algo que preocupa muita gente. Nós temos uma incidência na população, aproximadamente 15%, e isso leva a preocupações. E esse programa certamente vai ajudar, esclarecendo algo que poderia e pode ser preventivo na área da saúde. Se você trata rapidamente, logo precocemente, você evita danos, né, até com doenças malignas. Se você deixar por muito tempo, esse problema pode malignizar, levar até câncer esofágico e outras coisas mais. Exatamente o que a doutora estava falando, que o problema é quando começa a irritar profundamente o esôfago, né? Exatamente. Como que isso se dá? Cria ulcerações? Como... Então, as principais complicações são a esofagite, que é a inflamação da mucosa esofágica, e isso aí você pode ver macroscopicamente através do exame de endoscopia, só que essas lesões elas começam das camadas mais profundas para a superficial, ou seja, mais de 50% dos pacientes portadores de doença do refluxo, eles têm uma endoscopia normal.
Por isso não aparece. Não aparece. Só quando aparece é porque a coisa já está num estado bem... É bem assim, você pode ter a doença erosiva e a doença não erosiva, Entendi. né? Como também o refluxo pode ser ácido e não ácido, para complicar mais ainda. Então, a doença, o diagnóstico inicialmente é feito baseado no quadro clínico, né? Se você faz uma endoscopia, o paciente vem com sintomas, mesmo que sejam sintomas atípicos, tosse, pigarro, dor de garganta crônica, porque do jeito que o esôfago não está preparado para receber o ácido, muito menos a parte respiratória. Né? Por isso que muitas vezes eles vão para o otorrino, com uma sensação de bola na garganta, de globos, porque isso aí é demasiado, irritado, então pode abrir com isso aí. Então, esse esôfago ele pode formar erosões, pode formar ulcerações, e na doença mais antiga, mais crônica, que não foi tratada, isso não é todo mundo, que em torno de 10% dos exames endoscópicos é que vão mostrar essa complicação, que é uma substituição do epitélio normal do esôfago por um outro tipo de epitélio, que é do tipo intestinal, é uma metaplasia intestinal. Isso é chamado de esôfago de Barrett. Esse sim, como o deputado falou, esse pode evoluir para uma neoplasia. Mas se o paciente fizer seu tratamento direitinho, corretamente, a incidência é de menos de 0,5% ao ano que pode evoluir para um adenocarcinoma de esôfago. O que é pior? É o refluxo ácido ou não ácido? Então, eu prefiro... Me parece o ácido, ou não? Pois é, mas eu prefiro tratar o paciente que tenha refluxo ácido, doença erosiva e tal, porque existe também uma coisa que se chama hipersensibilidade visceral. Você faz todos os exames, inclusive medindo o pH do esôfago, a pH-metria esofágica, e dá um refluxo fisiológico, ou seja, uma coisa normal, como eu comecei falando, que qualquer um de nós pode ter. Mas ele tem uma hipersensibilidade visceral que, mesmo esse refluxo fisiológico, incomoda ele. Então, não adianta muitas vezes você dá a medicação, você faz essa orientação, e muitos até operam e não resolve. Porque digamos assim, um tipo de Mas sintoma... é um número menor de pessoas? É um número menor. Mais da metade dos pacientes tem a doença não erosiva, né? Não erosiva, mas o refluxo ácido. Mas o refluxo ácido, Por exemplo, um paciente que opera do estômago, hoje em dia a gente pouco opera úlcera, mas aqueles que tiveram que tirar uma parte do estômago, facilita o refluxo de bile, né, para esse coto gástrico e daí para o esôfago. Então, esse refluxo também causa muito problema, muita complicação. E é um refluxo não ácido, é um refluxo de bile. Quando eu penso em acidez no refluxo, eu imagino um bebê, eu acho que no adulto também funciona assim, mas no caso do bebê que está ainda formando dentição, tudo isso, essa acidez pode prejudicar aí os dentes, a formação da dentição, tudo isso? Prejudica sim, e bastante. Muitas crianças, quando elas começam já no início da formação dentária, quando eles começam a ir para a escola, eles já começam com muita cárie, muita dor, e não se acha muita causa, né? Às vezes passou desapercebido, e aí depois fazendo o histórico dessa criança, você percebe que ele teve sim muito refluxo, já desde o começo ali da fase onde ele era lactente, tinha dor, reclamava, a boca ficava com um cheirinho que não é normal, ficava com uma litose e os dentes vão ser prejudicados, quer dizer, acaba alterando o esmalte dentário, expondo mais a raiz dentária. Isso causa, sim, problemas dentários importantes na criança, não isoladamente, geralmente é um conjunto, uma associação de sintomas. Na criança, ao contrário do adulto, nós temos duas modalidades. O refluxo ácido, ele é bem presente, mas o refluxo alcalino ele também é, por causa da própria alimentação do lactente. Então, o leite, ele como se ele neutralizasse um pouquinho a acidez gástrica. E os exames se tornam ainda mais complicados na criança, porque você não tem... A pH-metria, ela tem capacidade maior para verificar o pH ácido. O alcalino, às vezes, não consegue ter tanta sensibilidade, tanta precisão. E esse exame ele se torna, muito frequentemente, negativo. Você tem um exame que é um exame padrão, é um exame ouro, importante para diagnóstico de refluxo gastroesofágico, mas que quanto menor a criança, mais você perde os dados em relação a esse exame.
Geralmente eles só fazem a partir de uma determinada idade até, né? De 4, o exame não é contraindicado. Você pode até fazer, mas aí quando vem ele pode dar um falso negativo. Você fica assim, será que é? Será que não é? Você fica um pouquinho na dúvida. Com relação ao problema dentário, no adulto a gente observa erosão parcial dos dentes apenas naqueles casos de pacientes que têm problema mental, que não deglute, porque a saliva é também um mecanismo de... Não, ela é alcalina, ela é um mecanismo de... Ela é rica em bicarbonato, ela neutraliza... É um dos mecanismos de defesa. Então, aqueles pacientes que ficam salivando, babando e tal, então esses aí podem ter mais um comprometimento dos dentes. Mas não é muito frequente. O problema maior é o comprometimento do esôfago mesmo. Do esôfago, e esse ácido, ele estimula terminações nervosas na parte distal do esôfago e daí pode dar broncoespasmo. Então, no adulto... Por exemplo, um adulto que não tem história familiar de asma, nunca teve nada, nunca teve chiado no peito, enfim. E ele começa a fazer um quadro de asma. Esse daí a gente pensa, tem que investigar se ele tem refluxo, mesmo que ele não tenha os sintomas típicos. Que coisa mais maluca, deputado. Esses sintomas, rouquidão, né, dor de garganta crônica, sintomas de asma, até mesmo chiado no peito e que não tem nada a ver com o aparelho respiratório, na verdade. Ou tem, né? Claro que tem, é um efeito, já é um sintoma que vem do refluxo, né? É verdade. Mas é engraçado você ter que se preocupar com o refluxo num caso de dor de garganta, por exemplo. Você tem que fazer o diagnóstico diferencial, né? Para que faça o tratamento. Obviamente... Até mesmo dor de ouvido. Sim. Obviamente, essa acidez gástrica você pode evitar através da alimentação, tirar os estresses, por exemplo, né? Nós vivemos uma cidade meia enlouquecida. É trânsito, é um monte de coisa. A obesidade também dá problemas, né? Então, quando o médico quer tratar, ele já fala que, primeira coisa, se é um obeso, ele diz já para fazer uma dieta e diminuir o peso, até para a cirurgia, inclusive, né? Para o tratamento. Mas eu acho que essa preocupação sempre de fazer o diagnóstico antes, precoce, é muito importante. Porque senão o indivíduo fica sofrendo, né? Ele tem várias intercorrências e que isso leva a um agravamento, né? E às vezes ele está com uma determinada doença e você pensa que é outra e acaba sendo e prejudicando o paciente. Porque vai ficando. No caso de criança que não consegue falar, explicar e dizer o que está sentindo, então... Quem é o maior intérprete desses sintomas são os pais, né? A mãe, a babá, a professora. O problema é que a gente, às vezes, as mães, às vezes, traz uma ansiedade, carrega uma ansiedade muito grande, principalmente se é o primeiro filho, né? O importante é sempre o acompanhamento. Por isso que o pediatra é essencial na vida dos pais, né? Porque ele cria, assim, um vínculo, porque ele vai ver aquela criança crescer, ele já vai entender a reação dos pais, ele sabe se aquela mãe está supervalorizando, se aquela criança está apresentando algum problema. Então, o acompanhamento mensal até o primeiro ano de vida é fundamental, o segundo ano de vida é, assim, excepcional que isso seja feito de uma forma séria, consciente, porque o refluxo, ele parece uma coisa assim, uma coisa comum, pode ser fisiológico, ele pode também complicar. Mas é uma coisa que, se ele for bem diagnosticado, refluxo a criança tem, isso é fisiológico? Isso vai passar? Vamos acalmar os pais, isso é transitório, daqui a pouco isso passa, isso vai melhorar. Opa, alguma coisa está acontecendo de errado, vamos fazer exames. Esse acompanhamento, para a gente saber... Temos primeiro um diagnóstico do refluxo, é um refluxo fisiológico que vai melhorar, mas de repente isso não acontece. Às vezes a gente se surpreende, até 18 meses a criança ela pode ter um refluxo e isso ser fisiológico. Olha, é normal, não precisa medicação, não precisa exame, vamos acompanhar. Até 2 anos ainda pode ser normal, um pouco mais prolongado. Passando de depois 2 anos, disso já não é mais. Ou se isso gerar algum desconforto, qualquer sintoma que você possa associar com o refluxo, você tem que mudar a sua conduta. Quais são os exames
que realmente afora aquela boa conversa do médico com o paciente. Eu acho assim que primeiro, como o diagnóstico... Isso é importantíssimo. O diagnóstico basicamente é clínico, então o relacionamento médico-paciente, eu explico aos meus pacientes o que é a doença do refluxo. Eu não vou dar uma aula, mas tem que explicar o que ele deve fazer para evitar ter refluxo. A endoscopia é o exame que se faz, né? Os outros exames, pH-metria, impedanciometria, que a gente não tem nem o acesso de todos, o que mais? Raio-X, isso aí só excepcionalmente a gente vai, de acordo com cada caso, a gente vai fazendo. Geralmente é o quadro clínico e exame endoscópico, a gente resolve talvez 80% dos casos. As pessoas têm mania de, quando tem azia, querer tratar sozinho. Né? Vai à farmácia, compra aquele medicamento que todo mundo conhece, isso, branquinho, toma leite. Resolve, ou ela pode estar mascarando, até mesmo complicando ainda mais aí um refluxo, se for o caso? O ideal é sempre ele consultar o médico e ver se realmente isso aí tem algum significado mais grave ou não. Porque hoje em dia o que a gente atende, vê, é que as pessoas tomam muito medicamento. Então, por exemplo, a mulher nunca teve nenhum sintomas, ela começa a fazer terapia de reposição hormonal. Aí ela já tem uma osteopenia, ela começa a tomar cálcio. O estrogênio, a progesterona, tudo isso relaxa esse esfíncter. Até as jovens, quando começam a tomar anticoncepcional, muitas delas nos procuram com sintomas. Por quê? Porque o estrogênio relaxa essa válvulazinha aí. Então, outros tomam cálcio. O cálcio aumenta a acidez do estômago. Muitos medicamentos que é prescrito pelo cardiologista, que são os bloqueadores de canal de cálcio, também eles vão relaxar esse esfíncter. Então, é melhor muitas vezes, ele precisa também tomar uma medicação para o estômago. Mas, muitas vezes, ele pode até ter alguma coisa mais séria que está mascarando e não é bom. É sempre bom consultar o médico. Mesmo ele pode estar mascarando. Isso, consultar o médico e ver se realmente ele tem indicação de fazer uso daquele medicamento ou não. E criança, como é que faz, hein, o diagnóstico? É clínico também? Porque imagina fazer uma endoscopia num bebezinho. O diagnóstico de refluxo ele é sempre clínico. O primeiro passo é o mais importante, é realmente a conversa, ver os sintomas, ele é essencialmente clínico. Quando a gente precisa partir para os exames, na criança é um pouquinho diferente. O primeiro exame de escolha é sempre um raio-X, né? Que chama-se um exame contrastado de esôfago, estômago e duodeno. É um exame seriado. Nesse exame, o que é importante? Por que a gente pede na criança? Porque como a criança, quando a gente pede, a gente já está pensando em alguma coisa nesse exame. Ele serve para descartar alterações anatômicas, alterações constitucionais da criança. Ela nasceu com algum defeito. Tá? Uma estenose, uma fístula, um estômago alterado. A gente sempre procura uma alteração nesse sentido. Então, as crianças pequenas que precisam fazer exame, a gente começa assim por um raio-X, um exame contrastado, muitas vezes acompanhado por um videodeglutograma seguido de um EEG, para ver toda a parte, se ele tem alguma alteração já na hora que deglute, que isso provavelmente a fono vai falar com mais detalhe. Esse é o primeiro exame que a gente pede, para descartar a alteração anatômica. Mas não é um exame que a gente fica pedindo todas as vezes, é uma única vez. Não apresentou alteração anatômica, não tem nenhuma hérnia de hiato, não tem nenhuma estenose, está tudo direitinho, tudo bem formado, já basta. Eu descartei uma causa anatômica para o refluxo dessa criança pequena. O segundo exame que a gente pode fazer, a pH-metria. A pH-metria está indicada quando? Quando, por exemplo, tem uma indicação de fazer uma cirurgia para correção desse refluxo, que também em criança deu assim um giro de 360 graus, que antes tinha refluxo, não sabia nem a causa, operava. Aí viu que não era bem assim. Hoje você descarta tudo, trata, tenta, não deu certo, vamos para a cirurgia. Então, a pH-metria, ela tanto serve para um exame pré e pós-operatório, quanto naqueles casos que você quer quantificar ou que você suspeita que tem um refluxo, mas que a criança não vomita. Ela te deixa na dúvida. Você faz a pH-metria. O que é o transtorno da pH-metria? 24 horas de internação, fica com a bolsinha, sondinha no nariz, criança arranca, mãe estressa. Mas é um exame de boa
boa qualidade, boa avalia. Assim, você pode ter uma avaliação muito ampla, sabendo interpretar o exame, ele te dá assim, opções fundamentais. O último caso é a endoscopia, então. Aí temos a cintilografia na criança. Também, na criança, temos a cintilografia para diagnosticar o refluxo, que são aquelas crianças que vivem com pneumonia aspirativa, que está sempre irritado, principalmente para a gente ver broncoaspiração e retardo de esvaziamento gástrico, que fica parado lá. A digestão não ocorre de uma forma adequada, fica muito parado. Cintilografia gastroesofágica, também de grande valia para ver se essa criança aspira, se essa criança tem um retardo de esvaziamento de sólido, de líquido, que esse é um problema, então, quando tem o refluxo, aspirar e ir para o pulmão. Ir para o pulmão, faz as pneumonias e, se for uma coisa muito importante, a criança pode apresentar apneia e a tão temida morte súbita. Então, isso é complicado. E o último exame vai ser a endoscopia. Criança também faz endoscopia, independente da idade. Se você desconfia que essa criança tem uma esofagite, você não consegue, alguma coisa está errada, você quer diagnosticar uma gastroenteropatia eosinofílica, que é mais complicado ainda, mas que está faltando, você quer trabalhar diferente. Olha, a última opção vai ser uma endoscopia, sim. Tanto no bebezinho, na criança maior, no adolescente. Não tem jeito, Não tem jeito. Faz a endoscopia, faz as biópsias, interpreta esse resultado e corre para o tratamento. Bom, doutora Marilinha, eu queria agradecer a sua participação. Né? A gente vai encerrar esse bloco, a gente volta daqui a pouco. Muito obrigada por ter estado conosco. Daqui a pouco a gente volta com a participação do fonoaudiólogo, de outro pediatra e para continuar falando do refluxo. Obrigada. Suas considerações aí antes de deixar a gente. Obrigada por estar aqui. Eu só quero reforçar para os pais observarem seus filhos. Não é? Às vezes a vida moderna ela é tão corrida que mesmo os pais de crianças pequenas, às vezes eles não observam essa criança. Quando chegar à noite, aquela criança lá que chora muito, o pai chegou em casa, está incomodado, está choroso, pergunta para a babá, passou bem o dia, não passou, ele vomita. Nem supervalorizar o sintoma, mas nem deixar de valorizá-lo. Por isso é importante, qualquer alteração, qualquer dúvida, informar o pediatra. É o primeiro passo para um bom tratamento, uma boa evolução do refluxo na criança. Obrigada, doutora Maria. Obrigada. Deputado Agasso, daqui a pouco a gente volta no próximo bloco para continuar falando do refluxo gastroesofágico. Até já. Saúde e Vida volta falando sobre a doença do refluxo gastroesofágico, um desconforto que atinge quase 1/3 da população mundial. Neste bloco, além da participação do deputado Jorge Rato e da gastro Maria Alice de Magalhães Scaranello, nós recebemos nos estúdios também a fonoaudióloga Ana Maria Hernandes, da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, e o pediatra Silvio Renan Monteiro de Barros. Obrigada aos dois que se juntaram a nós para discutir esse assunto, que já começa de bebezinho, né? Como a gente falava no bloco anterior. Já a preocupação, às vezes exagerada, dos pais e às vezes passa desapercebida, né? Que é o refluxo, né? O regurgitado do bebê. Obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Mas diante da abrangência da discussão anterior, da doutora Mareni, sobrou para mim falar como pediatra geral, porque ela fechou o assunto. Então, eu vou falar uma visão mais pediátrica mesmo. Todo bebê reflui, 100% dos bebês refluem. E a razão é muito simples. Vamos considerar um bebê de 4 meses, que pese 6 quilos e tome 6 mamadeiras de 100 ml, ou quantidade de materno igual. Ele vai tomar 600 ml por dia. Equivale a um adulto de 60 quilos mamar 6 litros de leite por dia. Reflui ou não reflui? Não tem jeito, é muita coisa. Com um agravante, o adulto fica em pé e o bebê não. Fica deitado, então, sempre reflui, sempre, sempre. O problema do pediatra geral, do gastro, todos os especialistas, é saber se aquilo é um refluxo normal ou aquilo cai naquela porcentagem da doença do refluxo gastroesofágico. Essa é a nossa grande dificuldade, porque, como já foi dito aqui, é um diagnóstico basicamente clínico.
Os exames, pelo menos em pediatria, são invasivos, desde o raio-x, que também é invasivo. Que tudo é invasivo, né, para um bebê. Então, se a gente conseguir fazer esse diagnóstico apenas pela clínica, e é a clínica que nos direciona para isso, na realidade, os exames podem ser subsidiários, podem ajudar um pouco ali ou aqui, mas é a visão clínica que vai nos dar esse diagnóstico para ele poder começar um tratamento. Mas o pediatra, ele, antes de cuidar da criança, ou ao mesmo tempo que ele cuida da criança, e principalmente do bebê, no caso, ele tem que cuidar dos pais também, né? Porque também há uma ansiedade enorme, enorme nos pais de primeira viagem, principalmente. Essa historinha que eu contei aqui da criança de 6 e do adulto de 60 quilos, eu conto para todos eles que vêm com essa queixa. Na criança que não tem nada, é claro, né? Para eles fazerem um comparativo, para eles entenderem como é que é a Porque às vezes quem vai dizer o que está acontecendo não é a pessoa, não é o bebê, são os pais. Exatamente. Então pode ter até um certo exagero aí, até pela aflição. Às vezes os pais não percebem, como já foi dito antes, e a gente faz o contrário. Suspeita de diagnóstico, porque a criança não está ganhando peso, aí chora muito, aí a gente começa a pesquisar coisas que eles não falaram, aí eles começam a observar e na próxima consulta vem nos contar o que está acontecendo. Isso acontece em pediatria geral. Doutora Ana Maria, muito obrigada pela participação. Como é que fica na questão da fonoaudiologia? Como é que pega, como é que o refluxo gastroesofágico pode afetar a parte vocal? Não só vocal. Eu até quando soube da proposta de enfocar especificamente a questão do refluxo gastroesofágico, eu me preocupei porque, assim, na verdade, a fonoaudióloga, na minha experiência pessoal, eu trabalho em hospital. Comecei minha vida em hospital em UTI neonatal, com os bebês pequenininhos. Então, na minha participação é muito assim, eu trabalho muito no diagnóstico, recordando o que a doutora Marini falou sobre exames, né? Eu faço o videodeglutograma no hospital, então grande parte das vezes eu detecto o refluxo gastroesofágico, a gente também detecta o grau desse refluxo. Isso no bebê ainda? No bebê. No bebê. E esses bebês que vêm, que a gente leva para exame, é porque já estão com um quadro clínico mais comprometido. Que exame é esse? É o videodeglutograma, né? Porque a doutora citou o EED, que é o esôfago, estômago, duodeno, né? O contrastado, e o videodeglutograma, que é... Porque a gente faz um diagnóstico diferencial. Algumas vezes o bebê chega com quadro respiratório, é internado com quadro respiratório. Como se fosse uma pneumonia. Uma bronquiolite, uma pneumonia, um quadro respiratório mais agudo, né? E a suspeita chamam a fono para avaliar, a gente faz avaliação clínica, você já tem muitas vezes, clinicamente, você pode supor já que a questão é mais do ponto de vista esofágico. Mas algumas vezes você tem dúvida se ele tem uma incoordenação mais alta, orofaríngea, né? Porque a deglução, como estava se perguntando, o que vem a ser a disfagia? A disfagia é um distúrbio da deglutição. E a deglutição tem fases, né? Você tem desde a fase antecipatória, quando você já imagina que você vai se alimentar, você já secreta saliva, você já se prepara, se é um prato que você gosta, se é um prato que você não gosta, eu já digo que tem uma amiga que fala, qualquer um é disfágico diante de um olho de cabra, que não é nosso alimento, a gente já se torna disfágico. Então você tem fases. Você não vai conseguir engolir. Já não vai conseguir engolir. É dificuldade para engolir. Você vai ter... A deglução é um ato complexo, né? Neuromotor, nós temos 26 grupos musculares envolvidos. Então, com uma coordenação, eu digo, é como se fosse uma orquestra muito bem afinada, né? Sob o comando do maestro, nosso cérebro aí está comandando. Não funciona aí. Então, esse jogo de válvulas e câmaras, né? Então, você tem que ter um vedamento labial eficiente, você tem que ter uma movimentação de língua eficiente, você tem que ter um vedamento posterior de palato com língua para que você prepare o alimento na sua cavidade oral. Isso, uma fase vai tendo impacto sobre a outra. Na seguinte, você tem a fase faríngea, né, em que você tem elevação laríngea, fechamento das pregas vocais para proteger vias aéreas, passagem do alimento pela faringe e abertura da transição faringoesofágica. Né? E aí, então, se trata da questão quando realmente o alimento vai para a fase esofágica. Então, a disfagia, você pode ter disfagia com impacto maior na fase oral, fase faríngea, fase esofágica. O refluxo é um distúrbio eminentemente esofágico, mas que poderá ter impacto sobre as outras áreas. Eu fico imaginando, deputado, a doutora Ana Maria estava falando, começa quando você está olhando, depois a boca tem um papel importante, os dentes, a língua, a faringe abre, fecha, vai para o esôfago, chegou no estômago, volta tudo, é algo, depois de algo tão complexo acontecer,
É como se a tuba, lá no fundo, que só entra na metade da música para frente, soltasse um som completamente dissonante em relação à orquestra, né? É verdade. É uma orquestra mesmo, né? Acho que Deus, quando fez o homem, acho que ele arquitetou, fez perfeito. Mas, infelizmente, nós temos algumas anomalias. E quando a cárdia, que é o esfíncter, né, entre o esôfago e o estômago, ele tem alguma alteração, pode dar esse problema, logicamente. E também nós temos lá embaixo, entre o estômago e o intestino, que é o piloro, que é outro esfíncter, né, que controla essa passagem pelo tubo gastroesofágico intestinal, mas é algo perfeito. Mas a gente estava prestando atenção quando a pediatra Marinei, né? Ela comentou. Marinei. E acho que o que chama bastante atenção num caso de uma doença do refluxo esofágico é o desenvolvimento da criança, por exemplo, né? Ao longo de determinado tempo, ela começa a perder peso, a ter esse mau desenvolvimento. Enfim, eu acho que o mais importante é a gente não se descuidar e fazer esse diagnóstico precoce, que é muito importante. E, finalmente, nós temos, hoje, um auxílio muito grande na área da cirurgia para a cura. Às vezes até volta, você pode ser operado, mas volta. E muitos pacientes recusam, ou por medo, ou por algo que impede que ele ir até a cirurgia. Mas nós temos hoje uma técnica muito moderna que é através da endoscopia, né? Nós temos uma cirurgia endoscópica hoje que faz com que, com 5 perfurações, por exemplo, você consegue fazer essa cirurgia sem fazer aquela cirurgia mais agressiva, de uma incisão maior, né? Da laparoscopia. Né? Você vai uma incisão de 10 centímetros. Eu imagino que a cirurgia é o último caso, mas tem horas que chega e não tem jeito, tem que fazer uma cirurgia, doutora? Com certeza. É assim, os pacientes, como eu comentei no outro bloco, existe também a hipersensibilidade visceral, ou seja, o refluxo fisiológico. Então, aquele paciente que a gente encaminha para a cirurgia, primeiro você tem que sentar, explicar, e mesmo nos melhores centros, há uma recidiva em torno de 10% a 15%. Porque isso é uma válvula que envolve o fundo do estômago, o esôfago, o fundo do estômago, e isso pode desgarrar e pode desmanchar. Então, aqueles pacientes que têm uma hérnia de hiato volumosa, que tem uma esofagite erosiva que você trata, ele cicatriza e depois recidiva, um paciente jovem que tem um quadro desse, é lógico que a gente vai discutir a indicação de cirurgia. Por quê? Porque ele poderá evoluir para aquela condição que eu falei, que é o esôfago de Barrett, né? Que é o refluxo crônico, mas nem todo paciente você tem, porque a cura, os objetivos do tratamento são aliviar os sintomas, cicatrizar essa mucosa que está inflamada e evitar as recidivas. Evitar a recidiva é o item mais difícil. Gente, o programa está acabando, a gente mal começou a falar. É impressionante, é um assunto que a gente poderia ficar aqui, como a gente falou no intervalo até, está faltando um psicólogo, está faltando um pneumo, está faltando um otorrino, um cirurgião, porque o assunto do refluxo, ele ganha uma importância muito grande. Imagino que o senhor tenha sentido e percebido isso no consultório. Obrigada pela sua participação, suas considerações. Vou falar sobre o que estava falando aqui dos exames e da terapêutica. Essa é a grande linha que o médico tem que seguir, saber o quanto o tratamento é melhor do que a doença. Porque você não pode pensar em tratar a doença sem se indicar um tratamento que é mais nocivo do que a doença. Por isso que essa cirurgia, por exemplo, se pensa muito, se faz nesses casos, como ela indicou, casos que tem uma indicação precisa, não vai pegar todos os refluxos gastroesofágicos e tratar, porque não vai resolver grande parte dos problemas e vai criar outros problemas. A mesma coisa com medicação. A medicação contra refluxo, eu me lembro que quando eu comecei a pediatria, faz muitos anos, se tratava refluxo, não chamava refluxo, mas se tratava com uma papinha de maisena e a criança dormia segurada aqui em pé, no tipo do suspensório.
É esse tratamento. Muito obrigada. O deputado vai se despedir rapidinho. Deputado, rapidinho. O senhor tem um compromisso, tem que sair urgente, só para dar o seu tchauzinho. Eu acho que esse programa foi muito importante. E eu queria dizer o seguinte, para as pessoas que se alimentam muito, né? Pessoas obesas, se ele for um dia precisar de uma cirurgia, ele tem uma recidiva maior. Então, acho que é muito importante fazer a dieta, o exercício e também, como nós falamos, tirar os estresses, né? E ter qualidade de vida. Eu acho que essa prevenção é muito importante. Obrigada, deputado. Doutora, a dieta é um aliado nessa questão do refluxo para todos, desde aquele que tem aquele refluxo momentâneo, por causa do estresse ou porque engordou muito, até para aquele que tem uma doença mesmo? Então, a orientação alimentar é importante e faz parte do tratamento. Então, o que se orienta? Comer devagar, mastigar bem, evitar alimentos que relaxem esse esfíncter, que é chocolate, menta, e ver a medicação que ele está tomando, se realmente interfere com isso aí. E eu costumo falar para os meus pacientes assim, não precisa proibir tudo. Ache a sua dose. Então, assim, se ele come 3 pedaços de pizza, que vai distender com meio litro de Coca-Cola, é lógico que ele vai ter refluxo. Então, vai diminuindo e vai encontrando a sua dose. Bom, refrigerante nunca é uma boa ideia, né? Não tem jeito. Muito obrigada pela sua participação e suas considerações. Obrigada. Bom, eu gostaria de enfocar um aspecto importante em se tratando de criança, principalmente. Eu estava comentando com o Dr. Silva enquanto nós aguardávamos a outra parte do programa, que, como fonoaudióloga em consultório, eu recebo muito problemas de recusa alimentar e eu tenho associado muito isso com um histórico de refluxo gastroesofágico. Porque o adulto, se ele tem uma dificuldade de deglutição, se ele tem algum desconforto ligado à parte digestiva, mas ele tem todo o prazer de se alimentar, ele tem uma história de ligação com o alimento, né, que o faz, a despeito de dificuldades, ele querer comer. A criança, uma vez teve um desconforto, a segunda vez teve desconforto, a terceira vez desconforto, ela não quer mais comer. Há casos que a criança fica sem comer mesmo. Tem recusas terríveis e é muito difícil. Aí, às vezes, você até tem outras dificuldades associadas com disfagia, com em coordenações de deglutição. Então, é importante a gente fazer diagnóstico diferencial, como eu estava dizendo, voltando à questão do exame. Quando se faz o videodeglutograma, você tem oportunidade de avaliar o quanto, às vezes, a dificuldade ou a história de dificuldade respiratória da criança que está apresentando está relacionada a uma incoordenação mais alta, a orofaringe, ou se tem um histórico relacionado à parte esofágica, né? E acho que é importante a gente detectar isso, porque muitas vezes se diz, sim, todos os bebês refluem, eles têm regurgito, é histórico, você já sabe, a mãe que é de recém-nascido sabe que está sempre cheirando queijinho, né? Porque ela reflui mesmo. O que a gente tem que ver é o quanto isso está impactando sobre os outros aspectos de desenvolvimento da criança, não só de ganho de peso, mas quadros respiratórios, desconforto, irritabilidade, uma série de outros fatores que acho que tem que se estar atento para isso, né? Então, eu quando ficava, às vezes, no berçário, muitas vezes eu falava para os pediatras, né, os neonatologistas, eu acho que está com sinal clínico de refluxo, doutor. Não, mas todo reflui mesmo, todos eles refluem. Reflui, mas se está tendo queda de saturação, se está dando um impacto sobre a parte respiratória, eu acho que a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso sobre a questão. E acho que a gente trabalha muito como puericultura, porque muitas vezes a mamãe troca o bebê, ele já tem uma facilidade para refluir, e troca o bebê depois que mamou, porque evacua, né, muitas vezes. Então, a gente tem que trabalhar muito nessa orientação à família de como cuidar, tem cuidados básicos, e o resto fica por conta mesmo dos médicos, que os médicos têm que atuar, né? Bom, isso é tema para manga, né? Como a gente tem muita coisa para falar. Tem coisas que a gente mal começou a falar. Saúde e Vida vai voltar a falar de refluxo gastroesofágico num próximo programa, numa próxima oportunidade. Agradecer a vocês que participaram do programa. A doutora Marini, que já saiu, o deputado Georgiato, que também já saiu. Agradecer a você que acompanhou esse Saúde e Vida de hoje, que fica por aqui. Nós temos um encontro num próximo programa. Até lá.